É incrível como aqui nessa casa as pessoas não têm nem argumento. Então, se falar muito, vai ser um argumento contraditório a eles mesmos. Esse projeto de lei, eu gostaria aqui, de maneira televisionada, porque quando nós defendemos os direitos dos povos indígenas, naquela noite, ainda fui levada para o Conselho de Ética, porque eu falei de genocídio canetado e genocídio legislado. Antigamente só matava com a arma, hoje se mata também com a caneta. Esse projeto de lei, ele exige que a demarcação seja válida pelo Congresso Nacional. Isso fere diretamente o artigo 231 da Constituição Federal Brasileira, que já garantiu a demarcação de terras indígenas. E, além dele ferir, quando se fala assim, ó, eu vou regularizar território indígena no Brasil, nós não somos irregular. Se deu prazo de 5 anos para demarcar terra indígena no Brasil. Essa é uma narrativa colonial. E aí todo mundo fica falando assim, ah, vocês querem demarcar Ipanema? Os povos indígenas querem estar no seu território. Território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. Eu sou do bioma cerrado. Se oferecesse um território mais bonito na Amazônia, ninguém ia querer, porque a relação do território é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. O PL também, esse projeto de lei, quer indenizar a terra nua e transferir de forma indevida recursos públicos a particulares. E essa foi a demanda que não ganhou no STF, agora quer ser votado por projeto de lei. Ô, gente, saiu uma pesquisa na sociedade civil que diz que a sociedade brasileira aprova mais demarcação de terras indígenas do que salário mínimo. E que a sociedade brasileira está mais preocupada com a questão indígena até do que com a questão ambiental. Isso é importante, porque quantas vezes eu ouvi aqui da bancada ruralista dizendo que queria votar logo o marco temporal porque estava atendendo uma emergência dos seus eleitores. E tem muitas dessas pessoas que, inclusive, são contra o retrocesso aos povos indígenas. Eu estava em São Paulo e teve um jovem que falou assim, olha, eu queria falar uma coisa com a senhora. Primeiro eu queria tirar uma foto com a senhora, mas depois eu queria falar uma coisa. Eu vi a senhora como a minha principal inimiga, porque meu pai é latifundiário e ele é dono de um frigorífico. Mas hoje, a partir do momento que eu conheci vocês, eu não posso mudar a ideia do meu pai, eu não posso mudar a ideia da geração dele, mas eu vou seguir o compromisso de conversar com a minha geração e com os jovens da minha geração, porque eu percebi que vocês não são o nosso inimigo. E é nesse lugar que eu continuo conversando. Porque, nesse momento, ampliar a consciência dessas pessoas, que é filho de um latifundiário, que é filho de uma pessoa que é dono de um frigorífico, é compreender que nós, povos indígenas, não somos inimigos. Eu sentei com a bancada de 14 municípios do Mato Grosso do Sul, onde tem jeito diferente de ocupar o território, e esses municípios, um deles brigava com orgulho de fazer parte de um território indígena. É preciso reconhecer que a guerra não importa mais ninguém. Mas é importante dizer também que, depois da aprovação do marco temporal, mais de 135 lideranças indígenas foram assassinadas. Todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. É como se para cada um de vocês que estivesse em casa tivesse que morrer alguém da sua família. Meu território só foi demarcado depois do assassinato em 1987, que foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Vocês podem ter coragem e dizer, eu temos uma bancada, mas vocês não vão negar. Se você estivesse no meu lugar, e fosse uma única parlamentar lutar contra uma bancada inteira, como se fosse um exército, essa luta é covarde. Essa luta é covarde porque vocês têm privilégio de ter uma ampliação de bancada. Mesmo nós sendo os primeiros do Brasil, nós somos os últimos a chegar no Congresso Nacional. E por isso que admira vocês. E por muitas vezes, quando fazia o debate aqui, muita gente duvidava que nós estávamos preparados para fazer esse debate. Eu estudo para estar aqui. Eu baseio em dado científico. Eu estudo Constituição, não sou advogada, mas é o esforço de compreender que o direito é aquilo que se arranca quando não tem mais escolha. Nós sabemos que, para vocês,
o documento vale, mas esse documento aqui, que é o que tinha que ser mais respeitado, vocês rasgam a Constituição, vocês derrubam a Constituição Federal Brasileira, assim como aqueles mesmos que derrubam as florestas, aqueles mesmos que já é responsável também pelo negacionismo climático. Nós estamos aqui nessa comissão, ano que vem, eu acho que eu vou até pedir para ser membro titular nessa comissão, porque a gente não vai fazer diferença, vocês ouvindo a mesma opinião daqueles que concordam com vocês. O Brasil civilizatório é um Brasil que precisa recivilizar. Vocês perguntavam se nós era primitivos, se comia gente. Hoje eu pergunto, o jeito de vocês produzir também é primitivo? Porque esse jeito mata pessoas. Mata pessoas. E é importante reconhecer que, nesse momento, nós estamos aqui falando, inclusive, de pensar um Brasil que economicamente está discutindo transição energética e transição climática. E a transição energética e transição climática também vai se fazer pela transição econômica. E quando vocês ainda dizem desse jeito, eu tenho 15 minutos, eu não vou ficar olhando para ali porque está confuso aquele tempo. Mas quando vocês perguntam, vocês são contraditórios, lá vem o indígena do iPhone, lá vem o indígena que anda de carro. Vocês falam do petróleo e do gás, mas vocês, ao mesmo tempo, usam a bateria de celular. O que nós estamos falando é que um estudo revela também que as áreas abertas de exploração de petróleo e gás, que as áreas abertas de mineração agropecuária no Brasil já são suficientes para abastecer o mercado nacional e internacional até 2050. Ninguém está falando que as atividades vão parar de uma hora para outra. Nós estamos falando de uma discussão de transição. Transição é pensar transformação de comportamento econômico, assim também como um comportamento de sociedade. E por isso, nós pensamos que nessa transição econômica é importante, inclusive, discutir a presença dos povos indígenas. Nós sabemos fazer uma bioeconomia. Nós sabemos discutir economia, porque tem indígena, por exemplo, plantadores de café. E aí vocês tentam nos dividir ainda. Eu recebi, enquanto presidente da Comissão da Amazônia Povos Originários Tradicionais, parentes indígenas que dizem que são do agro indígena, que vocês iludiram ele com esse agro indígena. Quando não nos matou no projeto de aculturação, agora é agroaculturação. Eu falei, parente, por que não pode pensar agricultura indígena? Porque vocês dizem que são a favor desses indígenas, mas depois fica questionando se eles têm carro. Vocês dizem que o indígena quer produzir, mas depois fica questionando se eles têm dinheiro. Como se fosse deixar de ser indígena. É como se fosse para ser indígena, tivesse que paralisar no tempo. No Noite do PL da Devastação, era um show de horrores de racismo, e dizendo que os povos indígenas lá da região norte, quando votou Belo Monte, quando aprovou o projeto, que os povos indígenas trocaram licenciamento ambiental por gado Nelore, por Hilux. E esses são os indígenas que vocês dizem que são do agro indígena. Então não tem mais e menos indígena, não. Nós podemos ter pensamentos diferentes, discussões diferentes, mas a velha arma colonial é tentar nos dividir para nos separar. Mas hoje, o que mais unificou os povos indígenas do Brasil foi a demarcação. Povos indígenas no Brasil somente representa 20% da solução para a crise climática. Junto com comunidades tradicionais, representa 50%. Eu não sei aonde o Congresso Nacional vai chegar, sobretudo de maneira explícita, televisionada, votando nessa manhã de hoje, esse projeto, quando nós estamos discutindo o ponto de não retorno. Eu queria que vocês pudessem fazer uma audiência. Vamos fazer uma audiência? Vamos tratar de maneira equilibrada. É até admirador eu falar isso. Vamos tratar de maneira diplomática. Existiam parlamentares aqui que, por exemplo, não era favorável à causa indígena, mas tinha um debate de alto nível diplomático. Hoje aqui as pessoas querem ganhar pela gritaria. Hoje as pessoas querem ganhar a autoria dessa proposta. Nós já discutimos, inclusive, sobre todo esgotamento. Por que insistir nessa possibilidade desse marco temporal que já foi causa votada no STF e que foi pauta da mesa de conciliação? Será que todo o trabalho, o tempo investido,
ele vai ser jogado ao ralo, porque as pessoas não estão levando a sério o debate da matéria. É importante reconhecer aqui, ainda, que por unanimidade, nós sabemos que os povos indígenas é considerado aqueles que mais protegem os biomas. Eu fiz uma pesquisa sobre, por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, essa curiosidade. Quantos metros tem essas duas pilares do Senado e do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados? Ela tem 100 metros e demorou 3 anos para ser construída. A árvore mais alta do Brasil se chama Sumaúma, está na Amazônia, em Belém, em diversos outros lugares, e tem de 600 a 900 anos. Essa é a diferença do tempo do homem e o tempo da natureza. Vocês vão morrer, essa geração de vocês não vão ver, ainda que vocês reflorestassem. É tempo demais. Uma árvore que não é centenária, é que tem 900 anos. E quando tive a oportunidade de estar aqui 2 meses atrás, quando a ministra Marina Silva, e que o deputado falou assim, ó, a França destruiu tudo e agora vocês querem vender a Amazônia para a França. Gente, tem gente buscando forma de... A França que destruiu a Europa, eles estão criando container para sobreviver, grandes galpões, estão pesquisando forma de vida lá em Marte. Quem não cuida do que tem, vai cuidar do que vai ter? Ó, e lá em Marte não dá para ter gado, não dá para ter agropecuária, não dá para ter esses projetos. Então, gente, nós não estamos falando de algo, parece que o debate da narrativa hoje é desqualificando todos os dados científicos. É importante, se vocês têm dados científicos, vamos discutir. Quer pensar comprovação científica? Vamos discutir. Mas é importante retomar a diplomacia desse Congresso Nacional. Essa Comissão de Agricultura ganharia, inclusive, do ponto de vista econômico, se pensasse uma proposta socioambiental junto aos territórios indígenas. Legal. Vocês não sabem o quanto vocês ganhariam e os mercados internacional iria financiar muito mais os projetos de vocês do que se ficar pensando o retrocesso e ataque direto aos povos indígenas. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente.